Para falar sobre a pandemia aqui em Goiânia e essa possibilidade, enfim, as perspectivas aí de uma possível segunda onda, a gente conversa agora em áudio e vídeo com a secretária municipal de saúde aqui da capital, Fátima Muruê. Secretário, obrigado pelo contato aqui com a Sagres mais uma vez, a disponibilidade. Bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado essas perspectivas, secretária, de um novo possível pico, né, de contágio aí do coronavírus em Goiás e em Goiânia também, mas a gente tem tido essas perspectivas para Goiás. Qual é a avaliação para Goiânia? O que a gente já ouviu é que para Goiás há uma possibilidade do início de janeiro a gente já tem um novo pico de contágio. O que é que a senhora está avaliando por aí? Olha, Rubens, é uma preocupação grande e nós estamos preocupados aqui em Goiânia também, mas a avaliação tem que ser feita num cenário, primeiro, no contexto mais coletivo e além do país, porque o trânsito é muito forte entre os países. Nós estamos chegando num período de festas que as pessoas costumam viajar muito. E nós observamos agora recentemente uma segunda onda muito forte em vários países da Europa e Estados Unidos também. Houve um aumento maior do que aquele da primeira onda, com um número de mortes muito maior, e nós temos um receio mesmo, porque os países, as pessoas, elas perderam um pouco aquele receio de contágio da doença. Parece que para muitos a doença já está controlada, a epidemia, e não é verdade. Nos estados brasileiros, a gente tem acompanhado um aumento em vários estados. Nós estamos vendo agora que nós estamos com, pelos dados de ontem, a maior parte dos estados brasileiros está novamente com situação preocupante, ou em alta, ou naquela estabilização que é muito variável de um dia para o outro, porque nós somos sujeitos a informações que elas vêm a posteriori, e o estado de Goiás apresentou recentemente um aumento de quase 200% dos casos, agora está em queda pelos indicadores, e a preocupação nossa é porque não há como fazer limites de trânsito entre as pessoas. E Goiânia, como é uma cidade que tem uma interface muito grande com Brasília, por exemplo, que temos várias pessoas que moram aqui e trabalham em Brasília, da mesma forma com cidades vizinhas, como Aparecida, Anápolis. Goiânia tem se mantido com um controle muito, muito forte da epidemia aqui. Nós, apesar desse cenário mundial e no país, nós continuamos com queda das internações por casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, nossos boletins estão mostrando isso e confirmando isso frequentemente. Então, a queda, ela vem já mais ou menos há uns 2 meses que o número de internações está em regressão. O número de mortes também, lembrando que esse indicador ele vem um pouco depois. O que é mais importante, Rubens? Mais importante para nós é a prevenção dessa segunda onda. É possível acontecer? Sim. Mas o que previne a segunda onda? São algumas medidas que elas são mais... dependem muito mais da responsabilidade da população, que é manter aqueles 3 mínimos cuidados, que são o uso de máscara, não sair às ruas sem máscara, guardar o distanciamento, ou seja, evitar aglomerados, e isso é muito importante reforçar agora nesse período mais festivo que nós estamos já chegando a ele, e manter a higienização das mãos, não descuidar, não vamos acreditar que a epidemia tenha passado, porque não passou e pode vir uma segunda onda muito forte. O outro lado, eu reforço que são as ações do poder público. Quais as ações que mais se mostraram efetivas, não apenas aqui, mas em todos os lugares? Testagem ampliada, rastreamento de contatos e aquelas medidas de reconhecimento oportuno da necessidade de internação, da necessidade de alguma intervenção. Nós estamos mantendo a nossa testagem aqui, esse é um dos motivos do controle evidente da epidemia em Goiânia. Nós estamos mantendo essa testagem ampliada
ao longo de vários bairros na cidade, e esses locais, nós já estamos repetindo essa ação na maioria dos locais, e isso nos dá uma facilidade de quebrar essa cadeia de transmissão. Nós fizemos um contrato com uma empresa, então nós terceirizamos esse serviço, o que facilitou a agilidade, uma vez que o número de profissionais, nesse momento, nesse ano, ele ficou muito reduzido, muito afetado, muitos atestados, muitas pessoas adoeceram e o serviço aumentou muito. Então, nós fizemos esse contrato, que terceirizamos esse serviço, e para deixar para o início da próxima gestão, para o próximo gestor, uma facilidade, uma tranquilidade, nós prorrogamos o período desse contrato até abril, ou seja, não há perigo de que Goiânia tenha dificuldade de testagem no início da próxima gestão. Então, essa foi uma das medidas que nós fizemos questão e tivemos o cuidado de tomar aqui. Ontem nós entrevistamos o professor Domingos Alves, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é um dos colaboradores dos estudos que são publicados no painel Covid-19 Brasil, que é alimentado por esses pesquisadores. E ele nos disse que, nesse momento, é urgente que se aumentem as testagens, né? Que ele considera, como a senhora, que é hoje o meio mais eficaz de controlar a evolução da doença, mas observou que o Ministério da Saúde reduziu muito a distribuição de testes, de kits para testes para os estados e dos municípios. Ela está dizendo que terceirizou. Esse material é das clínicas terceirizadas, elas compraram e vocês estão pagando por eles, ou a prefeitura tem ainda material recebido do Ministério da Saúde? Sileide, essa pergunta ela é muito importante porque ela traz muito o desafio do gestor municipal nesse controle. Logo no início, por motivos vários, o Ministério da Saúde brasileiro recomendou que fossem testados somente os casos graves. E nós entendemos desde aquele início, lá em abril, maio, que essa medida ela deixaria muita gente para trás, deixaria uma insegurança na real situação da cidade. E como não havia disponibilização dos testes por parte do Ministério da Saúde, nós então compramos esses testes com os recursos por iniciativa própria. Então, nós, desde o início, esse talvez seja, seguramente, esse é um dos motivos que aqui a pandemia esteve mais controlada. Desde o início, nós fizemos contratos com laboratórios particulares e começamos a testar pessoas com sintomas leves. Depois, rapidamente, nós passamos a testar pessoas assintomáticas e, de acordo com aquelas buscas que nós fizemos em todos os nossos distritos, aquele distrito que mostrava um aumento do número de notificações de síndromes gripais, e veja que aí não são os casos graves ainda, são casos de possivelmente positivos, mas que não estavam graves. Então, é um momento ideal de intervenção. Então, naqueles distritos onde esse número de casos estava aumentando, nós nos dirigimos até lá e testamos a população em volta. Então, para responder melhor a sua pergunta, nós, desde o início, lançamos mão de recursos próprios. E recursos próprios, assim, são recursos tanto do Tesouro Municipal quanto federais que vieram para o enfrentamento da pandemia. E nós utilizamos esse recurso, que é também do governo federal, mas para essas ações. Então, no protocolo do Ministério da Saúde não era preconizado, mas era uma medida muito importante e nós usamos esse financiamento para esse fim. Quer dizer que a Secretaria de Saúde de Goiânia não recebeu os kits que estão estocados num depósito de Guarulhos, lá em São Paulo, com data de vencimento para agora dezembro? Na verdade, a Secretaria de Saúde de Goiânia recebeu kits, mas com aquele protocolo de testar apenas em pessoas graves. E isso não nos atendia. Então, do total de testagem que nós fizemos, até o momento nós fizemos até cálculos de dias recentes aqui, nós já fizemos mais de 250 mil testes na população. Ou seja, é um dos índices dos índices percentuais de mais alta testagem no país.
e que precisa ampliar mais ainda. Desse percentual todo que eu estou mencionando aqui, em torno de 20% foram com esses exames, esses kits federais. Então, os outros todos foram pelas iniciativas aqui da Secretaria de Saúde, por causa desse protocolo de testar só grávidos, né? 80% foi feito com as iniciativas da Secretaria e 20% com os kits doados pelo Ministério da Saúde. Exato. Tá. Bom, além dessa testagem ampliada, vocês fizeram o trabalho de depois monitorar os casos confirmados de Covid e rastrear os contatos? Sim, foi dentro dessa estratégia. Nós incluímos também um monitoramento que é por telefone, que foi a Central Humanizada de Atendimento da Covid-19, que nós lançamos lá no início da pandemia aqui. Então, já para pegar esses casos mais precoces e os contatos. Na sequência, nós fizemos um convênio com a Universidade Federal para um atendimento de telemedicina, para acompanhar em casa as pessoas que eram contatos ou pessoas contaminadas que estavam cumprindo seu isolamento em casa e não necessitavam de internações. Isso se estendeu não apenas aos pacientes registrados com cartão SUS, mas toda a população de Goiânia que acessou esse serviço pelo telefone, pelo WhatsApp, ela foi atendida de forma com o mesmo protocolo. Então, essas duas medidas de acompanhamento domiciliar fez com que as pessoas deixassem de ter a necessidade de ir até a unidade de saúde e, assim, o número de disseminações, de contatos no caminho, ele foi praticamente abolido. Então, é uma das medidas que trouxe esse controle mais satisfatório para a cidade de Goiânia. Secretária, a Fiocruz está dizendo que essa segunda onda chega em Goiás agora em janeiro, e ontem o professor Domingos falou na necessidade de ampliar mais mesmo as testagens. Essa testagem, essa quantidade de testes que a Secretaria está fazendo, a senhora acha que é suficiente para conter essa onda ou era necessária a ampliação ainda mais dos testes realizados atualmente? Olha, Cileide, não tem um número cabalístico assim que a gente diga é esse o número de testagem que deve ser feito. O que nós precisamos monitorar é os indicadores do retorno do retorno da onda, ou seja, de uma segunda onda, e isso é muito bem visto com o aumento de casos nas unidades. Como nós temos uma rede muito grande aqui em Goiânia, a gente tem essa informação muito rápido. Nós temos os nossos painéis aqui que nos indicam isso. Então, no momento, nós estamos em baixa dessas notificações, dessas internações. E não é propriamente o número de testagem. Nas nossas regiões aqui de Goiânia, nós fomos testando até a procura ficar baixa. Então, nós tivemos, no início, uma procura muito alta. Nós testamos em drive-thru, testamos em locais fixos de um bairro. E, à medida que a epidemia foi sendo controlada, foi sendo bloqueada essa transmissão, as pessoas também, naturalmente, deixaram de procurar. Então, se for necessário, tem que ampliar mais ainda. E nós temos um contrato que permite isso. E, mais que essa medida, para evitar essa segunda onda aqui, ninguém tem dúvida, nenhum pesquisador tem dúvida disso. São essas 3 medidas básicas: manter o uso da máscara, não aglomerar e manter a higienização das mãos. Então, isso nesse período festivo que está chegando precisa ser muito, muito divulgado, porque não é apenas a limitação do número de pessoas em um evento, mais que isso, é que se cumpra, que se mantenha esse receio de que a segunda onda pode sim chegar aqui. E esse é o indicador mais importante. O relaxamento das medidas é que vai facilitar o retorno do vírus de forma forte. Rubens. É isso, secretária. Só uma avaliação da senhora, com essa perspectiva aí de segunda onda. A senhora acha que aquelas medidas que foram tomadas na primeira onda de mais fechamento de atividades, tem um pessoal que gosta de chamar de lockdown, mas acho que não sabem o que é lockdown. Mas enfim, usam esse termo. Aquele fechamento de mais atividades, a senhora acha que pode voltar na segunda onda ou agora a gente já sabe que os caminhos
podem ser trilhados sem fechar tantas atividades? Olha, Rubens, não é uma matemática assim muito precisa. Pode ser necessários novos fechamentos, mas nós estamos observando que na Europa, onde tem acontecido agora no mês de novembro uma segunda onda muito forte, eles adotaram estratégias adaptativas de lockdown. Em alguns locais eles fizeram toque de recolher e provou que isso controlou lá. O que eu chamo a atenção aqui? É para a gente evitar que haja necessidade disso. Né? Por que isso aconteceu lá? Porque todo mundo achou que não tinha mais pandemia. Então isso foi noticiado, foi evidenciado e ninguém acreditou que acontecesse a segunda onda. Mas esses fechamentos muito radicais, tem estudos que mostram também que eles não são tão efetivos. E o que mais precisa tem as medidas básicas, que são essas 3, e o restante é fazer uma customização de acordo com a região. Por exemplo, não adianta nós falarmos aqui assim, vamos fechar um segmento X, fechar por um período de 2, 3 meses. Esse segmento X pode não ser aquele de impacto econômico para essa região. Por exemplo, em Goiânia, o comércio é o maior impacto, é o maior movimento aqui da cidade nossa. Então, tem que se encontrar uma medida que não feche tudo novamente, mas que proteja. E todo tanto que nós falarmos aqui, não vamos sair dessas 3 medidas. Máscara, distanciamento, realmente evitar os aglomerados. Isso, por si só, permitiria um funcionamento regrado das atividades mais importantes da região. É isso, secretária. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um ótimo trabalho aí para a senhora. Bom fim de semana. Muito obrigada a você, muito obrigada, Cileide. Um abraço a todos vocês e a todos os ouvintes da rádio. Obrigada. Obrigado, secretária Fátima Murué, de Saúde aqui da cidade de Goiânia, falando sobre essa realidade da pandemia por aqui. Agora são 8h22. Você confere íntegra destaques dessa entrevista com a secretária Fátima Murué, acessando o nosso portal sagresonline.com.br.